Boa tarde a todos. Ótimo ver o pessoal aqui, tanta gente, né? Tanta gente bonita. Foi bom ir em universidade para a gente ver assim, a juventude aqui e tudo mais. Meu nome é Adriana Moreira, eu sou diretora de TI da Shell. E hoje eu estou aqui com um outro papel. Eu estou com outro chapéu, desculpa, que é representando aqui o IBP. Provavelmente, o que é IBP, né? A gente adora uma sigla, é isso aí, então vamos lá. O IBP é o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás. É um instituto que várias empresas trabalham juntas, representa várias empresas, inclusive a Shell, uma das empresas que estamos lá, e que tem como missão realmente fomentar o progresso da indústria do petróleo no Brasil. E mais do que fomentar o progresso dessa indústria, é fazer essa indústria ser globalmente reconhecida pela sua competitividade e sustentabilidade. Em outras palavras, a gente quer atrair investimento internacional, em geral, para o Brasil, porque a gente sabe que isso é bastante importante. E aí a pergunta, por que é importante? Primeiro de tudo, por que é viável a gente fazer essa... É um exemplo, o IBP, provavelmente a gente não poderia falar mais de um exemplo de colaboração e competição do que o IBP no Instituto, que junta as empresas para se tornar mais competitivo, a indústria. O IBP é possível porque as empresas de petróleo e gás, e que a gente chama hoje de empresas de energia, na verdade, porque elas estão passando por toda uma transição energética, elas têm objetivos muito comuns. Obviamente, toda empresa tem um objetivo que é entregar valor para os seus acionistas e etc. Então, cada uma delas. Mas existem também os comuns da indústria, que é a gente trazer mais energia para o mundo, mais energia para o Brasil, e de forma sustentável e limpa. E de forma também segura, porque segurança é fundamental na nossa indústria, em todas as indústrias deveria ser. A gente tem que ter segurança não só de processo, como pessoal, porque a vida humana, uma vida humana vale mais do que qualquer negócio. Então, é muito importante com segurança. Esses são os objetivos muito comuns que toda a indústria quer, benefícios, que o Brasil cresça nessa área para trazer mais empregos, para trazer mais riqueza. Mas também tem um objetivo que vocês todos já devem ter ouvido falar muito aqui, que é o da transição energética. Todas as empresas estão focando em mudar a sua fonte de energia do petróleo para outras fontes de energia e mesmo a do petróleo fazer ela cada vez mais sustentável, mais verde, mais limpa, com menos emissão de CO2. Captura de CO2, que a Cássia da MOS falou um pouco, já me facilitou aqui, também importante. Então, nós temos muito essa função de transição energética, mas sabendo que o petróleo continuará sendo provavelmente uma fonte de energia por muitas décadas ainda, inclusive podendo até aumentar o seu volume, mas não o seu percentual. Nossa expectativa é que aumente mais a participação de energias como solar, eólica, biocombustíveis, hidrogênio, etc. Dentro desse contexto, às vezes a gente fala, mas por que é tão importante, então, essa colaboração e cooperação entre as empresas? Eu vou dizer dois fatos aqui que é bom todo mundo pensar um pouco. O primeiro deles é que o mundo está sedento por energia. Nós temos hoje em torno de 7,9 bilhões de pessoas, crescendo para chegar até 9 bilhões em 2030 e 10 bilhões em 2050. O crescimento populacional significa diretamente precisar de energia. Então, essa união das empresas é super importante para que a gente possa dar essa energia. E existe também um outro gap que é bastante importante, que é, desses 9 bilhões que a gente falou, 8 bilhões, 9, 1 bilhão de pessoas hoje não têm acesso à energia no mundo. E se a gente quer que esse mundo progrida, que esse mundo seja mais justo, como o reitor hoje falou de manhã, a distribuição seja melhor, a gente quer que essas pessoas tenham, sim, o seu acesso à energia. E isso vai demandar ainda mais energia. Esse é um fato que é importante a gente pensar por que colaborar, por que desenvolver essa indústria. O segundo é que o Brasil tem petróleo.
nós somos bastante abençoados com o descobrimento do pré-sal, geograficamente falando, estamos bem, e nós temos que explorar de forma sustentável esse petróleo, até aproveitando o momento, porque pode ser que esse momento passe quando as outras energias que virão, e que eu espero que venham, pode ser que nós não precisemos tanto mais do petróleo. Então é muito importante que essa indústria se desenvolva. Com isso, eu falei um pouco do IBP, mas o meu objetivo aqui maior até é falar um pouco sobre a importância da tecnologia nesse ambiente de cooperação, colaboração e cooperação. E, para isso, eu vou dar 3 exemplos, vou citar 3 exemplos aqui. Já fui até bastante facilitada pela Cássia da Moss também, porque ela já falou um pouco de blockchain, todo mundo já entendeu como é que faz o token, já estão até fazendo. Então, assim, mas é importante a gente falar desses exemplos. Influência da tecnologia. Eu sou uma pessoa de tecnologia, sou uma CIO, e eu costumo pensar que tecnologia é uma máquina de entregar sonhos. E o sonho vai ser do tamanho do sonho que a gente quiser sonhar. E não tem sonho maior para nós, nessa indústria de energia, do que o sonho de que haja um mundo onde a emissão de CO2 na atmosfera seja zero. Seja porque nós, empresas de energia, emitimos menos CO2, capturamos menos CO2, compensamos CO2, seja porque também tem um segundo escopo aí, que é das empresas que transportam, que transformam essa energia, que distribuem essa energia, que também tem que fazer o seu papel. E um terceiro, que é o consumidor. Cada um de nós aqui que consome, que tem que consumir de forma mais consciente. Para isso, então, a gente tem esse exemplo que eu falo, é um caso de rastreamento da energia limpa da fonte ao consumo. Nós estamos desenvolvendo na Shell globalmente, usando a tecnologia blockchain, uma forma de rastrear e certificar a molécula de energia em todas as suas fases, desde a origem até a distribuição, passando por transformações e etc. Com isso daí, o consumidor, não é agora, está sendo desenvolvido e tem que ser, obviamente, mundialmente implementado, vai poder, num portal, ver toda a fonte da sua energia e trabalhar com a forma consciente. Isso pode fazer uma diferença enorme junto com outras iniciativas, como a da Moss, para poder capturar créditos de carbono. Um outro exemplo que eu queria citar é também a visibilidade da cadeia de supply chain. Um sonho também é que a gente melhore a forma como hoje todas as empresas que têm operações offshore, etc., que têm equipamentos que, às vezes, elas não têm visibilidade onde o equipamento está, ou então vai pedir para fabricar um novo equipamento, não sabe quanto tempo vai demorar, e toda essa eficiência que a gente precisa na nossa cadeia acaba ficando para trás. E a gente, com inteligência artificial e blockchain também, estamos desenvolvendo algumas coisas para ter um contrato mais inteligente, um smart contract, onde a gente saiba onde estão as coisas, onde estão os equipamentos, a visibilidade e até a possibilidade de trocar equipamentos entre empresas, ou a empresa saber que está disponível para ser comprado, de forma a evitar sucateamento, porque sucata também não é bom para a natureza. Então, esse é o segundo exemplo, obviamente passando muito rapidamente, mas o terceiro exemplo que eu vou falar aqui é um exemplo local no Brasil e que está aqui muito no meu coração. Então, para mim, como eu falei, se é um sonho que eu estou sonhando não só com a Shell, mas com outros 6 CIOs de empresas, como Petrobras, Repsol, Total, a Chevron, a BP, que a gente quer fazer de forma que nós tenhamos um canal único de dados entre todas as empresas, obviamente respeitando-se confidencialidade, formas de contrato e etc. Esse canal único vai facilitar de forma que hoje as pessoas perdem um tempo enorme cavando o dado, quando, na verdade, todo mundo sabe que digitalização serve para que a gente tire o valor do dado, use o dado de forma que ele possa trazer decisões mais inteligentes, mais eficientes e, no final das contas, mais petróleo, mais energia para o Brasil, mais energia para o mundo. Então, esse é o nosso grande objetivo com esse projeto de gestão de dados da indústria brasileira de oil and gas. A ideia começou no IBP, é liderado pelo IBP,
com um grupo de trabalho liderado pela BP, pela British Petroleum, que a Shell está aqui, e hoje nós conseguimos chegar a um ponto que nós estamos num pré-projeto. Até o gerente do pré-projeto está aqui, o Badejo. Esse pré-projeto é para levantar o escopo, porque é um projeto de pesquisa que vai padronizar dados, aumentar a segurança, padronizar a governança, uma série de coisas, mas é um desafio enorme. Alguns até me dizem, isso é impossível. A complexidade, o volume de dados, o número de empresas e a complexidade dessas empresas talvez torne a coisa meio impossível. Mas o meio impossível a gente demora um pouquinho mais a entregar, mas a gente entrega. Então, assim, eu gosto muito de uma frase que a gente colocou aqui, que se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá junto. E a gente quer ir longe. Um sonho desses de fazer uma base de dados única entre todas as empresas de petróleo, que faça as pessoas terem mais tempo, as decisões, e para aumentar a eficiência da energia, é o que a gente quer e a gente vai longe. Então, esse é um projeto que vai, nos próximos anos, tem tido a ajuda da PUC nesse pré-projeto, até agradeço aqui, Gustavo, que estão todos aqui nos ajudando, e queria também dizer que esses 3 exemplos mostram como é possível fazer a cooperação, a colaboração, a competição entre as empresas. Espero ter passado um pouco desse conceito. E, para terminar, eu queria, assim, sumariando um pouquinho de tudo o que eu falei, eu me lembro de um estudo de caso no meu MBA, alguns anos atrás, já faz uns aninhos e tal, mas a gente estava estudando também, em que um estudo de caso sobre a competição que houve no século XIX nos Estados Unidos entre as empresas de energia para a construção das ferrovias dos Estados Unidos, que foi fundamental para a malha ferroviária dos Estados Unidos. Então, a competição não é um conceito novo, ela já existe há séculos, sempre que as empresas olham mais para o mundo até do que para dentro e sabem que isso vai trazer o seu lucro. A diferença é que hoje a nossa ferrovia é uma ferrovia digital, mas nós estamos lá fazendo. Então, vamos juntos com essa cooperação. Obrigada.